Então, ó, essa é a nossa 11ª, semana que vem tem uma 12ª, e aí encerramos a apostila, né? Que hoje é a sessão 4.2. Semana que vem é a sessão 4.3, aí encerra a apostila. Bota aqui o calendário. Dia 26 de novembro, nós vamos fazer uma aula só de revisão, tá? Eu vou trazer umas questões parecidas, parecido com o lado da prova B1. Vou trazer as questões parecidas com a prova, e aí eu vou deixar para vocês fazerem, tentarem fazer, e vou só tirar dúvidas no dia 26. E a nossa prova já está agendada para o dia 3 de dezembro. E acabou, aí é férias. Beleza, né? Poxa, cara, primeira vez que eu termino o curso antes de terminar as aulas. Hoje nós vamos falar sobre projetos de instalação para motores. Pô, hoje é uma parte bem prática, bem legal, uma aula interessante. Vamos lá, pegar minha ponteira laser aqui. Montador laser. Então, como nós falamos, né? Estamos falando dos motores elétricos empregados em instalações industriais, os que são mais usados pela simplicidade de construção, pela vida útil longa, pelo baixo custo, são os motores de indução, né? Que foi idealizado pelo tio Tesla, né? Nikola Tesla. Aí o pessoal fala, pô, mas por que, né? A ideia, como ele teve a ideia do motor de indução foi muito interessante e foi muito inovadora, porque na época não existia energia, a eletricidade de corrente alternada, só existia a de corrente contínua, né? Então, ele tirou a ideia da corrente alternada da cabeça dele e o motor de indução tudo da cabeça dele. Então, pô, esse é um cara fora da casinha, né? Como eu falei, o que eu gosto, o exemplo que eu gosto mais de dar é que perguntaram para o Einstein, ele é da mesma época do Einstein, tá? Eles são da mesma época. Perguntaram para o Einstein como é que era ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ele falou, não sei, pergunta para o Tesla, né? E assim como ele era inteligente, ele era maluco, né? Tinha um pino solto, um parafuso solto. Então, nesse contexto, você trabalha para a Global Machine, né? Nosso sistema, como é que é? Nossa situação problema, né? SP da aula. Você trabalha para a Global Machine e foi atribuída a tarefa de mencionar o motor, de mencionar a seção condutor de cobre que alimentará o motor de 380 volts de indução trifásica, cuja placa de identificação, aqui temos a placa de identificação do motor, né? Ele vai ser ligado a 380, então tem aqui a ligação. Que ligação é essa? Você sabe? Você sabe, Alan? Boa pergunta. Estrela. Ó, tem estrelinha aqui, ó, o símbolo da estrelinha aqui. Para 220 é triângulo, para 440 é triângulo e para 380 ligação estrela. Trifásico. Ele tá atrás do negocinho aqui da tela, sabe, para microfone, essas coisas. Ah, tá aqui? Mas eu não consigo ver. Ah, então tá aqui. Ó. O motor ficará a uma distância de 50 metros do quadro de distribuição. Admite uma queda de tensão de 2% no ramal do motor, né, na fiação. A indústria proprietária do motor também gostaria de saber se será necessário empregar alguma técnica de tensão reduzida para sua partida. Presente os resultados da parte de relatório. Pô, é legal, né? Se a gente tivesse online e tal, se tivesse presencial, fazer o relatório, né? E a gente está precisando dos 350 pontos. Os 3 últimos exercícios eu vou deixar, né, para entregar até semana que vem. No caso, você faz hoje comigo, aí a gente já te passa esses pontos, tá?
Primeira coisa importante, se eu tenho que ver a potência que a gente viu nas aulas anteriores, né? Eu tenho que ver a potência do meu motor. Cadê a potência? Aqui, ó. 75 kW, 100 HPs. A partir de 5 HPs, eu já tenho que usar um sistema, uma técnica de redução de partida, tá? Então, eu tenho que usar uma técnica de redução. Normalmente, o que mais se usa é inversor de frequência ou a soft starter, né? Que são baratos, sistemas baratos e de fácil ligação. Eu lembro que na Anhanguera de Jacareí tinha o sistema de software start e de inversora de frequência. O pessoal fazia lá, ligava. Super legal, dá para fazer em laboratório. Então, na nossa placa, a plaquinha está aqui, né? Então, vamos ver quais são as informações. Outra coisa que eu gosto, eu acho interessante, é o motor WEC. Você fala WEC ou VEC? O que você prefere? Eu falo VEG. Eu também gosto do VEC. Sabe o que eu gosto de falar? Eu estava me chamando a atenção que eu estou fazendo uns cursos para mexer conhecer bolsa de valores e tal, né? E o cara estava pegou como exemplo a WEG. WEG. É uma empresa que dá um lucro bem alto, viu? Eles têm um faturamento importante. O cara pegou um exemplo lá, eu falei, pô, dá um lucro bom, né? É uma empresa boa para investir, ele falou, né? Eu achei interessante. Falei, pô, é tudo aula dos caras de motor. Então, vamos lá. Então, na placa, normalmente, ela tem que ter as informações, né? E tem a marca, comercial, modelo, natureza da corrente, se é corrente contínua ou alternada, número de fases, o número de carcaça, o mês e o ano de fabricação, número de série, o tipo do motor, né? Frequência que ele utiliza, categoria, potência nominal, rotação nominal, fator de serviço, classe de isolamento, fator de corrente de pico e corrente normal, né, de utilização normal, grau de proteção, tensão normal, nominal, corrente nominal, regime de trabalho ou serviço, possibilidades de ligação, que a gente viu, né, triângulo, estrela, para qual tensão, especificações dos rolamentos, peso, massa do motor, né, peso, rendimento e o fator de potência, né? Então vamos ver cada os mais importantes, né? Um dos mais importantes é a classe de isolamento dos condutores das bobinas do motor, né? E a máxima temperatura que podem ser submetidos em regime contínuo sem que haja redução da vida útil, né? Aqui nós temos um quadro, esse quadro aqui, apresenta as classes de isolamento segundo a NBR 17.094, né? A NBR é a nacional e a IEC eu acho que é a regulamentação americana, né? Então, quem se interessar, é interessante você pesquisar essas normas, né? Essas regulamentações para entender. Então, no caso aqui, esse foi tirado do Nishkier e McIntyre, 2008, né? Que tem a classe de isolamento A, B, E, F, H. Aí tem cada um tem um tipo. A temperatura ambiente normalmente 40 graus Celsius, isolamento em graus Celsius. A elevação de temperatura, né? Então ele pode atingir, o F pode atingir até 125 graus, a classe A até 60. Então, vai melhorando aqui, né? A classe vai aumentando a temperatura que ele aguenta, o isolamento do fio aguenta, né? Então, se você coloca um motor de classe A e ele passa de 60 graus, o isolamento
começa a derreter, né? Então, aí você pode ter... Aí você perde a vida útil do motor. Você pode botar o motor em curto. Diferença de ponto mais quente e a temperatura média. O ponto mais quente pode ser 15 graus mais quente que a temperatura média, porque aqui é a temperatura média, né? Total da temperatura no ponto mais quente, então o classe H pode atingir até 180 graus, o classe A pode atingir até 105 graus, não deve ultrapassar essa temperatura. Mas, professor, eu tenho um motor classe A e ele passa essa temperatura, então o que é feito é colocar um sistema de refrigeração nesse motor para que ele não danifique, né? Ou então mudar a classe, substituir o motor por um de classe que aguente uma temperatura maior. Isso tudo é interessante para o técnico, mas para vocês que vão dimensionar o motor ou vão tentar fazer um projeto de melhoria de um sistema que tenha um motor, é interessante vocês levantarem essas questões, né? De repente, eu tenho um motor no chão de fábrica que ele dá muito defeito, ele queima muito. Bem, eu peço para o técnico lá analisar a temperatura que ele atinge, eu vejo que ele atinge uma temperatura maior do que a classe dele permite. Pô, então eu sei que eu tenho que fazer um projeto que redimensionar esse motor para que ele pare de dar defeito, né? Então, de repente, é muito mais barato eu substituir o motor por um motor de uma classe melhor do que ficar fazendo manutenção nele, né? A substituição é melhor que o reparo. Eu vou ter uma vida útil maior, com certeza. O fator de serviço é o fator de sobrecarga que o motor suporta em regime contínuo, ou seja, reserva de potência caso seja necessário, em função de estabilidade de carga. O fator de serviço é um valor que varia de 1 a 1,25, que multiplicado pela potência nominal conduz ao valor da potência tolerável de funcionamento. É uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Potência tolerável de funcionamento, sem que ocorra um aquecimento incompatível com a classe de isolamento do motor. Os fatores de serviço usuais por potência são especificados pela norma IEC, eu acho que é International Engineer Company, alguma coisa assim. Essa é a regulamentação, que está aqui em cima, né, da mesma classe de isolamento. E esse texto foi tirado dos manuais da VEC 2017. Um outro fator importantíssimo que a gente vai trabalhar na aula de hoje é a relação IP/N, que é a corrente de partida pela corrente nominal, né? Então, quanto que a corrente de partida vai ser maior que a corrente nominal? E aí para que eu preciso disso? Para saber qual é a corrente de partida, né? E o quanto que isso vai me dar de prejuízo. Por que eu preciso usar um inversor de frequência ou um soft starter para reduzir minha corrente de partida? Vamos lá. Grau de proteção. Ingress Protection indica o quanto o motor está protegido contra a agressividade do ambiente. Então, dependendo do ambiente que ele está instalado, né, poeira, umidade, água, cada um vai ter uma classe, né? Também temos uma norma ABNT, tá? E temos o IEC de 2009, que define os graus de proteção em equipamentos elétricos por meio das letras IP, tá? Elas são seguidas de 2 algarismos. O primeiro, de 0 a 6, que indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos e contato acidental. E segundo, que vale de 0 a 8, que indica o grau de proteção contra a penetração de água, né, da VEG 2017. O grau de proteção IP66, por exemplo, 66, então eu pego aqui, 6, ela é totalmente protegida contra poeira, e o outro 6, protegida contra jatos potentes de água. Nossa, né?
E aí nós temos a tabela. Então, em cima do que eu estou... em cima do ambiente, eu vou definir qual é o meu IP do meu motor. Tranquilo, né? Então, tabelinha, engenheiro adora tabela, a gente tem. Então, o primeiro algarismo é esse daqui, o segundo algarismo também está aqui. Mais uma vez, eu gosto de relembrar que não é preciso decorar isso, mas eu preciso saber aonde buscar. Caso eu veja lá eu vejo o meu motor, tem um IP lá, eu já sei que eu preciso procurar a tabelinha para ver mais ou menos o que ele garante, né? Então, por exemplo, ó, 0, ela não está protegida contra água. 1, protegida contra gotejamento. 2, protegida contra gotejamento com inclinação de até 15 graus. 3, aspersão de água. 4, contra projeção de água. 5, contra jatos de água. 6, jatos potentes de água. 7, contra efeitos de imersão temporária. Diz que os novos iPhones, então, são 7, né? Eles são protegidos contra imersão de água. Imersão temporária de água. Os Samsung também, da vida. Dos S8 para frente, eles têm proteção contra imersão de água, mas não tem proteção contra imersão contínua de água. Nem o iPhone, nem o Samsung S lá. Eu lembro que eu trabalhei na Ericsson, não sei por que eu lembrei disso. Tinha uma propaganda de um celular da Ericsson que ele era a prova d'água mesmo, prova de choque. Ele tinha umas borrachinhas e tal. Só que era da época que o celular só servia para ligação, né? Não tinha tela touchscreen. E aí a propaganda era assim: o cara pegava a bicicleta, ia estava indo de casa para o serviço, né, de bicicleta e tal, com o celular lá, caía na poça d'água, batia, ia terra no celular. Aí, quando chegava no escritório, o telefone tocava, era a esposa. Falava assim: ô meu querido, onde você está? Ele falou: estou no serviço. Aí a mulher fala: mas hoje é feriado. Aí aparece a empresa tudo vazia, né? E aí o cara tira um prego no pneu da bicicleta. Ele conseguiu furar o pneu da bicicleta. Nada a ver, mas tudo bem, né? Com história para a aula de hoje. O regime de trabalho ou de serviço, né, que é a regularidade que o motor é submetido, né, ele é ligado direto de forma contínua ou ele fica ligando, desligando intermitentemente, né, e aí eu tenho a minha NBR para isso e tenho minha tabelinha para isso também, ó. S1, regime contínuo, S2, limitado, 3, intermitente periódico, 4, intermitente periódico com partidas, 5, periódico com frenagem elétrica, olha, frenagem elétrica, minha máquina de lavar roupa. Funcionamento com curto, contínuo período com carga intermitente, funcionamento com contínuo período com frenagem elétrica, funcionamento contínuo com mudança periódica na relação carga-velocidade de rotação. Opa, é uma coisa parecida com essa, né? Não, mas não é contínuo, né? Regime com variação não periódica de carga e de velocidade, regime com cargas constantes distintas. Para cada um tem um S aqui, né? Então, aqui ó, tem a minha tabelinha, ó, alto rendimento, o EC Plus, alto rendimento. Ele tem 3, foi feito em março de 99, o que mais? Frequência 60 Hz, categoria N, 2,2 kW, 3 HPs, rotação, ó, rotação mínima, né? 1730 RPMs, a taxa de serviço de 1,15, e mais? O IPIN de 6,7, IP55. Opa, o que é o IP55, professor mesmo? É protegido contra poeira e ela é protegida contra jatos de água. Legal. Pode ser ligado 220, 380, 440. E para 220 a corrente é 8,4. Para 380 a corrente é 4,86. E para 440 a corrente é 4,20. S1,
regime contínuo. O que mais? E aqui o tipo de ligação. Ó, triângulo, estrela, triângulo. Estrela. Já é rendimento 85,5% e o fator de potência de 0,81. Tranquilo, né? Isolamento B. Indução gaiola. Onde que está escrito que ele é indução gaiola? Não tem lugar nenhum, né? A natureza corrente CA, isso tudo está. Número de fases 3, número da carcaça 90L. Tá tudo aqui. Beleza. Da corrente partida depende do tipo, né? Das características construtivas de um motor. Sua corrente pode alcançar valores até 7 vezes a corrente nominal. Nesse caso, ó, é 6,7, 6,7. Essa característica a gente pode causar chamados afundamentos de tensão à rede elétrica, no qual o motor está conectado, né? O motor não é problema, o problema é toda a rede que ele vai estar ligada, né? Vai dar um pico, né? Então, minha mãe, eu lembro que antigamente minha mãe ligava o liquidificador e a gente não conseguia assistir televisão por causa que o liquidificador gerava ruído na rede que atrapalhava a televisão. Portanto, o conhecimento das correntes é indispensável, tal, especialmente os de maior potência, né? Que eu falei. Aqui está repetindo a mesma coisa, né? Na prática, o valor da corrente partida no motor é obtida por meio de teste, denominado teste com rotor bloqueado. Neste teste, basicamente, o motor é ligado, mas impedido de girar por um freio dinamômetro. À medida que a carga mecânica no freio vai sendo aliviada, a corrente vai decrescendo e a velocidade síncrona do motor aumentando até atingir a velocidade de regime, o que ocorre quando o motor estiver fornecendo a potência nominal para a qual foi projetado para funcionar em condições normais. Então, existem laboratórios que fazem testes para o motor para ver quais são as condições que ele aguenta, né? E aí a gente tem um exemplozinho, né? Eu tenho uma fórmula, a fórmula, a corrente normal vai ser a potência, raiz de 3 pela tensão, vezes o fator de potência, vezes o meu rendimento. Então, eu dou toda essa informação, olha que interessante, eu dou todas as informações que eu tiro da plaquinha, né? E vou calcular qual é a minha corrente nominal, tá? Só que, ó, aqui eu calculo a corrente nominal, só que também, professor, ele também dá na plaquinha a corrente nominal, tá? Ele faz de novo, ó. Na plaquinha está escrito que a corrente nominal é 8,4. Viu como é bem parecido? Mas não igual. Vou fazer essa continha, professor? Vamos fazer essa continha. Pego minha calculadora. Vamos lá. Calculadora, professor. Ai, por que você cresceu? Sempre ficou melhor. Vamos lá. Agora eu quero o meu marca-texto no amarelinho. Calculadora. Então vamos lá. Potência. Quanto que vale a potência? Potência vale 2,2 kW, que é 2.200 watts. Tranquilo isso, né? Dividido, professor, ó, tem um monte de itens embaixo. Então, eu vou colocar um parênteses para que não haja erro na minha conta, por favor. Raiz de 3, pô, raiz de 3 é raiz de 3, né? 3, raiz quadrada, vezes tensão nominal. Qual é a tensão nominal, professor? Aqui, ó, 220 volts. Então, vamos por aqui, vezes 220, vezes fator de potência. Fator de potência.
Volta a calculadora. Então, vezes 0,81. Vezes... Será que se eu colocar aqui some também? Ó, vezes meu N. Qual é o meu rendimento? Ah, some. O rendimento é 85,5. Ah, professor, ó, cuidado, aí tá em porcentagem, então eu tenho que dividir por 100, então é 0,855. Calculadora. Calculadora. Então, ó, vezes 0,855. Porque tem que dividir por 100. Ou então eu faço, né? 85,5 dividido por 100. Mas não vou fazer isso porque acabou minha fórmula. Fecho igual, ó, 8,33586 que a apostila aproximou para 8,34. Para saber a corrente de pico, é só multiplicar por 6,7 vezes 6,7. Nossa. Então, a minha corrente de pico vai ser 55,85, 51, 26, 75, 70. Não precisa disso tudo, né, gente? É só 55,9 ou 56 amperes. Eu colocaria 56 amperes. Não precisa disso tudo, mesmo porque se eu for colocar, vamos supor, vou colocar um disjuntor, eu coloco um disjuntor de 60 amperes, né? A unidade de se for ligar de... Cadê? Corrente de pico é igual 56 amperes. Tá? Na prática, quando você tem pouco tempo, o que você faz é, você pega a corrente nominal, né, que é 8,4, e multiplica pelo IP por IN. Então, vamos lá. Aqui dá a mesma coisa. Corrente IP 8,4 vezes 6,56, Não, Alan, fácil isso daqui? Pegou? Eu achei fácil. Então, ó, vou dar um intervalinho e eu peguei do Mercado Pago, Mercado Livre. Eu achei essas duas etiquetinhas aqui. Então, vou deixar para você como nesse intervalinho, calcule a corrente de partida para tensão igual, vamos colocar 220, né? volts. Beleza? Volta uma telinha só para tirar uma folha, a foto do exemplo que o senhor deu, para me seguir no passo a passo. Você pode voltar uma telinha só para me tirar uma fotinha do exemplo? Isso. Aí eu vou seguir no passo a passo que o senhor fez. Beleza. Beleza, professor. Deixa comigo agora. São 6 para as 8. Eu vou pegar uma água, ir no banheiro. 8h15 eu volto. 8h20. Pode ser? Ok. Então, 20h20 eu volto. Até mais. Quem sabe aparece mais gente. A Valéria tá aí, nem falou nada, né, Valéria? Nem disse oi. Poxa vida. Boa noite. Você conseguiu pegar, Valéria? Consegui sim, eu vou tentar fazer. Aqui. Quer que eu volte ou não? Não, acho que tem no livro, né? Tem sim. Então, ó, 8h20 eu volto, tá?
é importante, eu gostaria que vocês calculassem, porque eu vou dar como atividade, vou dar como avaliação. Professor, a potência ali é 1 ou é 0,55? É 0,55. O primeiro, aqui, cadê? Cadê? Que texto? Ó, a potência aqui é 0,55 nesse, e nesse é 0,75. Ah, ok. Não é que tinha um ali na frente, por isso que eu tava perguntando. Fiquei Ah, um na confundido. frente? É um quadradinho com um ali, tá vendo? É que ele é monofásico. Ah, Esse beleza. não tem quantidade de fases, tá? Tá, deixa comigo. Beleza. Voltei. Oi. Ô, professor, o motor da Eberle eu fiz. O da VEG não. Moda VEC, você tinha que usar a corrente. Então, não, esse daquela forma, daí precisava do COS, né, e do rendimento. Eu não achei esses dois. Não, mas Não não é? tem mesmo. Então, aí, ó, compliquei minha vida. Hum? Compliquei minha vida. Então, mas aí você usa a corrente. Ó, em vez. Aqui você calculou corrente, né? O Sim. IE, corrente normal. Aí deu 229,4 amperes. O IP. Hum, hum, Ixi, errou. E o IN deu 31 amperes. hum. Ah, você vai fazer então lá também. Então, aqui, ó. Vamos Ah, fazer aqui. Aí depois eu ajudo você a fazer o outro. beleza. Ó, mas é muito bico, é facinho, não é complicado, não é coisa de outro mundo, não. Vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Fechar você. Fechar. Não, você não pode fechar. Vai lá. Canetinha. Ó, aqui você vai pegar a corrente nominal. Puta. Eita, sumiu. Ah, esquece. Não vou usar você. Olha, agora eu não consigo apagar. Eita, não. Quem sabe fazer ao vivo. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer diferente. Vou pegar aqui. Inserir. Da VEG. Aí, só. Então, ó, aqui, minha corrente normal, eu vou pegar direto do manual aqui, ó. Ó, é 220, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. A corrente ali já deu como 5,87. Vamos lá. Então, vai ser 5,87 amperes. É que eu não entendi essa nossa corrente, porque ela tem 11,70, 13,60, barra 5,87. Eu não entendi. Como que o senhor sabe que isso aqui é a corrente? Ah, garoto, deixa eu só tentar aqui. Oh, meu Deus, eu só estou apanhando aqui.
gente. Ó, é o seguinte, tá vendo os 110 volts? Para corrente, para tensão 110 volts, a corrente é 11,7. Para 127, a corrente é 13,6. Para 220, que é a tensão que nós estamos usando, é 5,87. Ah, entendi. E para 254, a corrente é 6,80. Agora eu entendi. Então, se a corrente nominal é 5,87, a corrente de partida vai ser igual a 5,87 vezes pontinho, né? Vezes o meu IPI. Cadê? Ele deu aqui, não deu? Deu 21, né? Aqui, ó, IPIN, que é 5. Ah, não, tá certo. É 5,80. Então, vou pegar minha calculadora. Cinco vírgula 87 vezes 5,80. Então, a minha corrente aqui vai ser 34,046 amperes. Agora, desse lado, ó, você usou esta fórmula aqui, né? Você usou esta fórmula aqui, né? Certo? Isso, certo? Só que tem um problema, tem um pequenino problema. Essa fórmula é para motor trifásico, ó. Essa fórmula é para motor trifásico. Professor, e aqui, ó, vamos avançar. Ó, aqui está dizendo que é um motor monofásico. A fórmula do motor monofásico, vamos lá, vou colocar aqui para você. Inserir texto. A corrente para o motor monofásico é a potência nominal. É IN ou LN? Hã? É corrente. I. I, né? É corrente normal. Então, vai ser a potência normal dividido por A parênteses. Aí não é raiz de 3. Como é monofásico, é raiz de 2. Raiz de 2. Eita, fecha. Raiz de 2, né? Vezes de 2 vezes a minha tensão normal vezes Vn vezes o fator de potência, cosseno de φ. Cadê? Cosseno de φ. Fecha. Vezes o rendimento. O pior é que esse ele deu tudo, né? Deu bonitinho. Então, a minha corrente normal vai ser igual à potência nominal. A potência nominal é dada em watts. Então, é 0,75 vezes 1.000 dá 750 watts. Dividido por, abre parênteses, raiz de 2... cadê? Raiz de 2 é 1,41, aproximadamente 1,41. Vezes a tensão, que é 220, vezes o fator de potência deu aqui, ó, 0,95, tá? E o rendimento, aí, ó, aí é onde eu acho que você errou, querido.
é 73,5%. Então, eu tenho que dividir por 100, tá? Não, sim, o que eu errei ali foi a raiz de 3. Mas aí ele não vai dar um valor tão grande. Vamos lá, vou fazer na calculadora. Então, ó, 750 dividido por, abre parênteses, vou colocar raiz de 2. 2 raiz vezes 220 vezes 0,95 vezes 73,5 dividido por 100. Fecha igual. Deixa eu ver se deu igual o meu que eu fiz aqui. Deu certinho com o meu. Engraçado, o meu deu. Ah, não, 3, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. 45. E aqui. Então, deu 3,45 amperes. O meu pai. E a minha corrente de partida vai ser igual a esse número, 3,45, vezes o IPIN, que nesse caso do Eberly é 7,4. Então, já estou com o número aqui, multiplico por 7,4. Então, dá 25,5. Agora não deu certo. Okay. Então, mas aí, ó, beleza. O que eu chamo atenção? Chama atenção que a corrente que ele deu foi de 4,8. A corrente dele foi maior do que a que a gente calculou. Foi bem maior, né? Mas tudo bem. Assim, então, dá para fazer na prova, assim? No caso da prova, eu vou colocar um motor trifásico, tá? Então, assim, agora que eu tenho o modelo dos 3, aí fica mais fácil. Eu tenho monofásico, o senhor explicou a plaquinha da VEC, também deu para entender, e tem o trifásico. Não, pior você não sabe, eu passei o tempo inteiro no site da VEG para ver se eu achava esses dois valores aqui. O cosseno de φ e o rendimento, e não achei o manual do motor. Vamos seguindo em frente. Deixa eu pegar. Cosseno mais. Vamos. Computador laser. Vamos seguir em frente. Então, agora o interessante é para dimensionar os cabos, a alimentação, né? Então, eu tenho o fator de serviço, né? Tenho todos os valores, e aí eu tenho o meu... Olha, para circuitos monofásicos, eu tenho esta fórmula, onde o Rho depende do fio, né? É a resistividade do material. Então, aqui, ó, eu tenho um roupa cobre é 1 sobre 56 e a resistividade do alumínio é 1 por 32, tá? Sendo que a resistividade, quanto menor for, melhor é o meu... melhor é o meu condutor, tá? Quanto maior for o Rho, maior é o eu tenho isolante, né? Se o meu Rho for muito grande, eu tenho um isolante. Se o Rho for próximo de zero, ele vai ser um condutor. Sendo que o condutor ideal, o Rho, nesse caso, seria zero, né?
Então, vamos lá. A fórmula é essa. Eu dependo. O que que eu preciso? Eu preciso do tipo do material que é o fio, né? Normalmente são fios de cobre, mas eu posso ter fio de alumínio quando é alta tensão, né? Eu dependo da corrente. Esse I é corrente, e esse L é o comprimento do fio, tá ok? E o U é a queda de tensão em volts, tá bom? O que que acontece? Normalmente, a queda de tensão é dada em porcentagem. Então, eu tenho que fazer um ajuste para descobrir quantos por cento da tensão de alimentação eu tenho para me achar o U, tá? No caso de monofásicos é 2, no caso de trifásicos é raiz de 3. Professor, por que raiz de 3? Porque ele é trifásico, lembra? Cada fase é 120 graus, então eu não tenho a variação de tensão entre um e outro vai dar raiz de 3 da tensão. E o S é a seção, né? O tamanho, a largura do meu fio. Pô, professor, legal. Ó, então, copia essas fórmulas para a gente poder fazer um exercício, né? E tem um exemplo, né? Então, eu tenho um motor de indução, tal, ó, ele deu 120 volts com 8 cavalos. Vou ter que fazer a conversão de 8 cavalos para quilowatts. Eu tenho o rendimento de 0,94, o fator de potência de 0,8 e o fator de serviço de 1,25. O motor ele encontra-se a 30 metros, então deu o comprimento do quadro de distribuição, admitindo uma queda de tensão nos fios de 2%. Qual deve ser a seção dos condutores de cobre a ser selecionada? Primeira coisa, a gente vai calcular a corrente de alimentação, né? E aí vai usar aquela formulinha, né? No caso aqui, ó, o 736 é a conversão de cavalo-vapor para watts, tá? 736 para cavalo-vapor e eu acho que 726 para HP, tá? Então, eu calculo a corrente, só que ó, eu tenho o fator de serviço também, ó, para incluir, tá? Então, nesse caso aqui, no caso do exemplo que eu dei, ele dá, tá vendo essa terceira linha aqui? É a corrente do fator de serviço. Então, no caso do WEG aqui, eu já pegaria 6,6 amperes, não precisaria calcular. No meu Weberly, ele também dá a corrente de serviço, tá? Que é 5,8 para eu poder calcular o meu fio. Viu? Deu para sacar aí? Assim ficou mais fácil, né? Então, com a minha corrente de alimentação, eu vou colocar, eu vou ter que descobrir que tipo de fio que é, né? Aqui provavelmente ele vai colocar como cobre, né? Deixa eu ver aqui, ó. Só procurar aqui, raiz de 3. Vamos continuar. Em seguida, então, eu tenho raiz de 3 vezes o ρ aqui. Pô, 25? Vezes. Ah, é 56. Tá. 56 é cobre. Então, o ρ ele ficou aqui embaixo, ó, que é 1/56, então ficou aqui embaixo. O I eu acabei de calcular, que é 25,68. Vou escrever, então, vai, professor. Então, o raiz de 3 é aqui. Esse 25,68 é a corrente. O 30 é o tamanho, é a distância, é o L. Esse 56 é o ρ, que é 1/56. Esse é o V, e esse daqui é a minha porcentagem, né? A minha queda de tensão. Só um minutinho.
Pronto, estou de volta. Então, fazendo as contas, deu 5,42. Aí eu vou na minha tabela, deu 5,42 milímetros ao quadrado. Então, eu já sei que eu preciso usar um fio de 6 milímetros. Existe outro jeito, que é por tabela. Ó. Se eu preciso descobrir qual que é minha queda de tensão. Pela queda de tensão, eu consigo descobrir qual é a seção do quadro. Eu prefiro usar esse daqui, lógico, né? Muito mais preciso. Mas pela tabela, se eu descobrir qual que é a minha queda de tensão, né? E aí eu vou precisar calcular o U, né, que é o 0,2% do 220, 2% de 220, a corrente que eu tenho e o L dado em quilômetros. Caraca, a tabela é dada em quilômetros. E aí eu vou conseguir achar quantos volts ampere por quilômetro. Ô, professor, o Rô, na onde que o senhor achou? O Rho? Qual Rho? Esse daqui, Isso. do cantinho? É, o Aqui? 56. E, querido, ó, é o seguinte. Ó, se ele for cobre, se eu usar fio de cobre, o Rho é 1/56. É tabelado, tá? Ah, tá, eu lembrei agora. Você já tinha falado. Então, se eu usar cobre, eu vou pegar 1/56. Como é 1/56, ele vai... E ele está na tabela... Tá aqui, cadê? Não. Ó, como é 1/56, então o 56 ele vai aparecer ali embaixo, tá na fórmula. Tá? Nessa tabela aqui, eu calculei, deu 5,71 volts por ampere quilômetro. Se eu for nessa tabelinha aqui, ó, 5,76, eu tenho o maior 5,87. Porque é condutor magnético. Eu tenho um motor, né? Então é um condutor magnético. E aí vai dar 6 milímetros. 6 milímetros. Ok? Ah, eu não coloquei? Ah, não coloquei. Pô, então vamos fazer o seguinte, ó, já sei, vou fazer. O que que eu quero de vocês? Então, esse, Ctrl C. Ó, agora é o seguinte. Inserir caixa de texto. A quantos metros pronto. Então, agora é o seguinte, deu para tirar um print. O mais importante é um print dessa tela aqui, né? Porque vai ser monofásico, tá? E a gente vai calcular qual vai ser a seção do fio para esse motor e para esse motor a 220 volts, né? Só que, ó,
vocês já vão usar a corrente de serviço, tá? Então, no caso do WEG, eita, marca texto. Então, no caso do meu WEG, eu vou usar 6,6 e no caso do meu Eberle, eu vou usar a corrente igual a 5,8, tá bom? Ok. O alumínio é 1 sobre 32, né? Errou. 2. Isso. E ó, você vai usar o circuito monofásico, hein? Por favor. Tá, então é raiz de 2. É, né? 2, é só 2. No caso da fórmula aqui é 2. É 2 Rho I vezes L sobre 1. Ah, e eu esqueci de colocar quantos por cento, né? Deixa eu colocar aqui quantos por cento. Queda de tensão, vou colocar uns 5%, só para ser diferente. Oh, meu pai. O U seria o que mesmo? Como? O U seria o que mesmo? U é o quanto de queda de tensão, né? Então, Então ó, 100%. se você está alimentando 220, é 5% de 220. Ah, tá. Então vai ser 5% de 220. Eu não vou colocar 5% no lugar do U, então. É, já calcula os 5% de 220, aí esse é o valor do U. Ok? Ok. Mais uns 15 minutinhos? Sim. Ah, o professor, o FN seria o FS? O FS? Não, você não precisa. Cadê? E, ó, vou voltar aqui. Ok. Ó, você não precisa, tá? Porque você já vai pegar o I ele já está na tabela. Você vai usar esse I aqui, ó, Sim. tá? Então, você não precisa do FS. Mas no caso aqui é 1,25 e aqui é 1,25 também, Ah, tá. Já dá ali. tá? Você vai usar já direto nessa fórmula. Ok. Vou pegar uma água. Bom, voltando, gente. Pronto, professor. Eu fiz, só não sei se está certo. Quanto deu? O da VEG deu 4,7, o S. E o da V deu 9,36 vezes 10 a menos 3. Ixi, já vi que tá errado. Vamos fazer então, vai. Vamos lá. Vamos fazer então e quem sabe, né? A gente acha alguma coisa, deu, por que deu diferente? Então, você vai calcular o S, certo? E aí, qual que é a fórmula? É 2 vezes o meu I, é vezes, deixa eu
colocar aqui o FS no lugar dele. Ah, eu acho que eu copiei errado, porque eu pus raiz quadrada de 2. Vezes Rho, vezes... desculpa, errou. Cadê o Rho? Outra. S vezes L. Putz, o I parece com L. Isso, uma outra letra. Eu gosto de usar Roma. Pronto, aí parece L dividido. Então, vai ser 2 vezes. O Rho vai ficar embaixo. O IF, eu falei que era para usar o 6,6 vezes o comprimento, que é 200, dividido por... Agora vou abrir um parênteses aqui. Então, Rho, eu falei que era alumínio, então é 1/32. Então, o 32 vai ficar embaixo. Vezes os 5% de U. Como é que eu faço? 220 vezes 5% é 0,05. Agora, professor, vamos para a calculadora. Cadê minha calculadora? Então, 2 vezes 6,6 vezes 200 metros, dividido, abre parênteses, 32 vezes 220 vezes 0,05. Fecha parênteses, enter. Então, da VEG é 7,5 milímetros quadrados. Só que, professor, não tem 7,5 milímetros quadrados. É 6 ou 10. Então, vamos usar 10, porque 6 não aguenta. Então, esse é o SWEG. O da Eberle é a mesma coisa, só muda a corrente. Então, S... Não. Podia ser maiúsculo, professor. Subscrito. Então, vai ser 2 vezes a corrente do Eberle, a calculadora está na frente, 5,8. O resto é tudo igual. Vezes 200 metros, dividido por, abre parênteses, 32 vezes 220 vezes 0,05. Bota na calculadora agora, professor. Então, vamos botar 2 vezes 5,8 vezes 200 dividido, abre parênteses, 32, que é alumínio, vezes 220, vezes 0,05, fecha, enter.
6,6 milímetros quadrados. 6,6 milímetros quadrados. Então, não existe cabo de 6,6, nós vamos usar um de 10 milímetros quadrados. Só para poder. Dúvidas? Professor, meu deu 6,10. 6,10? É, 6,1, né, na verdade. Por que será, hein? Deu diferente no meu? Você usou 5,8 para a corrente FS? Não, usei o 4,8. 4,8 é a corrente nominal, você tem que usar a corrente de serviço. Por isso que deu um pouco diferente. Estou com a câmera ligada, mexendo o cabelo aqui, estou com a câmera ligada. Mas aí, deu certinho, tudo bem? Meu Deus. Beleza. Tipo, então, a Alan e a Valéria, a gente bota 750 pontos, porque estão fazendo essa atividade. Bem, então vamos seguir em frente. O dispositivo de ligamento e desligamento, a gente já falou, né? A partir de 5 cavalos, vai ter que usar um soft starter ou um inversor de frequência para diminuir a corrente de partida, né? Que a gente já sabe calcular. Para ligar os motores, a gente tem que usar disjuntores, contatores. Aí a gente tem mais um exercício, né? Quer dizer, que é o início, né? A situação problema, né? Então, ele quer que dimensione o fio. Ele quer que dimensione o fio. Perdão. 142 amperes? Caraca! Mas também é um motor de quantos cavalos? Potência do motor. 100 cavalos, 75 quilowatts. Então, o que ele fez? Ele pegou a corrente, tem a corrente de FS aqui? A corrente nominal. Cada na mesma posição, ó. Então, ele vai usar 142, que é 380 volts, vai usar 142 amperes. Uau! 142 amperes. O FS, ele deu? Cadê o FS? O FS, fator de serviço, é 1, então vai ser 142 amperes. Aí, como é trifásico, vai pôr raiz de 3, ó, fio condutor de cobre, então vai ser raiz de 3 vezes 142, perdão, vezes a distância, que são 50 metros, ó, raiz de 3, 142 amperes, 50 metros, dividido por cobre, que é 56, vezes 2% do ramal de perda, e aí deu um fio de 28,89 milímetros. A gente volta ali na tabelinha, ó. 28, então, o mais próximo é 35 milímetros. Um fio de 35 milímetros. Agora, gente, eu vou deixar tem esses
3 exercíciozinhos, né, para a gente fazer. Então, aqui ele fala, ó, ele quer saber qual é a corrente de partida para o motor, sendo que é 220 volts. Então, aí a gente vai pegar aquela formulinha, né? Motor, uma placa, identificação, potência, corrente nominal, isolamento, serviço. Que é aproximadamente corrente de partida, cuja placa é trifásico, ó. Tem 3 fases, então eu vou pegar a fórmula do raio. Deu 2,16 quilowatts. Quiloamperes. Tá certo? Deu 2,16 quiloamperes, deu certo? Você já fez a formulinha? Eu coloquei aqui na calculadora. É só você pegar o... 8,8 e multiplicar por 255. Isso. Gostou, né? Gostei, muito bom. 8,8 vezes 245. 2,15. 2,16, né? Então, letra... Qual que é a resposta? Letra A. Isso. Deixa eu só marcar um xizinho aqui. Para quem está gravando, ó, o cara pegou, ela pegou o jeito. Pegando ainda. Não se empolga, não. Agora é esse. Então eu tenho que calcular. Esse eu tenho que calcular a corrente normal, né? Que ele não deu. Então eu tenho que pegar a potência, 75.000, e dividir. Vírgula. Vocês querem que eu faça? Tô fazendo. Guarda. Melhor se fazer, professor, que o meu deu diferente. Não, o meu ainda deu 140,7, mas não. Ah, tá. Agora é 6,7 vezes Diferente? 140,7. Deu 942,69. Ali tem 942,56. Deve ser o arredondamento. Deixa eu ver. Coloca aqui. Então a potência é 75.000 dividido por aparência 3 raiz, vezes a tensão 380, vezes o fator de potência 0,9, vezes 0,9 do rendimento. Deu 140. Agora Isso, eu pus 140,7. Arredondei para 0,7. vou multiplicar por 6,7. 942,56. Sim, meu foi arredondamento. Deu 952,69. Só que o 140 eu arredondei para 0,7. Mas o mais próximo é o D. E é o D mesmo. Isso. Assim, foi legal, gostei. E aí, o último exercício para a gente terminar a aula de hoje.
A potência dele é 100 cavalos ali? É 100 vezes 736, é isso? Oi? Oi? A potência dele é aquele 100 cavalos vezes 736, é isso? 100 cavalos, você vai multiplicar por 736. Ok. O condutor de cobre era 1 sobre 50 e... Professor? Oi? O condutor de cobre era qual mesmo? Era 1 sobre... 1 sobre 56. Deixa eu conferir aqui. 1 sobre 56. Tá bom, obrigado. Deu 84,85 milímetros quadrados. Caraca, você tá ficando bom nisso, hein, cara? R$ 84,85. Maravilha, professor. Conseguiu chegar no resultado também, Valério? Quase terminando. Meu também deu a letra E. Oi? Meu deu a letra E também. E... Gente, o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Cadê? Agradeço a presença de vocês, a participação. Tenham um ótimo final de semana e qualquer coisa estarei aqui para tirar dúvidas. Sim, senhor. Boa noite. Fique com Deus, pessoal.